Pessoal, gravando nossa aula aqui, então, nesse momento agora, nós iremos discutir uma crítica à ideia liberal aí do ponto de equilíbrio, né? Numa visão social-democrata, o social-democrata vai dizer o seguinte: olha, esse caso que vocês estão dizendo, que o mercado rege por si, pelo próprio ponto de equilíbrio de mercado, como exemplo, os apartamentos de Nova York, que nós vimos nas videoaulas anteriores, isso é uma verdade parcial, já que essa teoria do ponto de equilíbrio ela tem vários furos, né, como esse queijo suíço aqui. Não quer dizer que ela não ocorra, mas quer dizer que tem vários mais, porém, aí que merecem reflexões. Primeiro delas, por quê? Né? Primeiro, que o ponto de equilíbrio não é um processo estático. Ele é extremamente dinâmico e o ponto de equilíbrio ele vai mudando ao longo da dinâmica do mercado. Então a gente pensa o ponto de equilíbrio, aquele momento que está todo mundo feliz, alegre, empresários satisfeitos, consumidores satisfeitos. Isso é uma questão teórica, porque o cotidiano do mercado ele mostra que esses pontos de equilíbrio eles estão sempre oscilando, e sempre isso está afetando demanda e oferta, considerando uma concorrência perfeita, né? Pegar um exemplo interessante que mostra o quão complicado é essa ideia de ponto de equilíbrio, tá? Pegamos a safra do amendoim. Vamos analisar o seguinte cenário. Suponhamos, né, que os produtores de amendoim, sei lá, no Brasil, eles recebam a seguinte informação: olha, aconteceu alguma tragédia lá na Europa e vai haver o quê? Um desabastecimento do amendoim. Ou seja, os empresários não vão conseguir atender o mercado. Teremos menos empresários no mercado, né? E a demanda, mesmo que a demanda seja a mesma e tendo menos empresários no mercado, o que nós estamos dizendo? O que vai acontecer com o amendoim? Vai sobrar ou faltar o amendoim? Vai faltar. Vai faltar. Então, o que o empresariado brasileiro pensa? Opa, oportunidade aí. Eu já estou produzindo. O que o empresariado brasileiro vai fazer muitas vezes? Qual que é a decisão estratégica que ele pode tomar? O produtor de amendoim, sabendo que provavelmente vai ter um desabastecimento e ele vende amendoim, sei lá, ele exporta. O que ele vai fazer muitas vezes? Ele vai aumentar a produção dele, ou incorporando novas áreas, ou comprando a produção de outros e revendendo. Exatamente. Ou ele vai aumentar o preço, se ele for mais conservador, sem aumentar a produção, ou ele vai aumentar a produção e, claro, se possível, aumenta o preço junto. E aí suponhamos que esse produtor brasileiro tome essa decisão. Opa, eu vou aumentar o preço do amendoim. Ou melhor, vou aumentar a produção do amendoim. E aí esse produtor, ele aumenta o preço, aumenta a produção do amendoim. Só que, para surpresa dele, aquele mercado lá da Europa não reagiu como esperado. A quebra não foi tão grande, teve um excesso de oferta, mas não reagiu como esperado. E aí o que aconteceu com esse produtor? Ele teve prejuízo. A questão é a seguinte: o que esse produtor vai pensar na próxima safra? E agora? Qual que é a decisão desse produtor? Eu vou diminuir a produção, já que não se vendeu tanto quanto esperava, ou eu vou manter a produção, porque eu sei que muitos outros que entraram no mercado se ferraram, ou eu vou aumentar a produção, porque eu imagino que a maioria daqueles que entraram no mercado igual a mim, que eu já estou no mercado, acharam que ia ter um aumento, não teve, quebrar e vai faltar. Qual que é a aposta que ele vai fazer? Ele vai manter a produção, ele vai aumentar a produção, ou ele vai diminuir a produção? Depende do perfil desse produtor, né? Se fosse Exatamente. eu ia diminuir a produção e se tivesse uma oferta, uma demanda muito grande, eu ia subir o preço. Beleza, né? É uma opção. Uma opção. O ponto é que, se você faz isso e todos os players do mercado fazem isso também, o que acontece? Você pode ganhar ali no preço, mas não ganha no volume. E se todo mundo fizer isso, o preço vai aumentar a tal ponto em que a demanda pode cair. E aí você tem um preço alto num contexto em que a demanda fica reprimida.
E aí você pode ter um ganho, mas não tanto quanto se você tivesse aumentado a produção. Esse exemplo mostra que é sempre um dilema, e aí você ilustrou muito bem o perfil do produtor. E é sempre um dilema a tomada de decisão quando a gente vê as oscilações no preço de um produto. É sempre um dilema. O que eu vou fazer na próxima safra, por exemplo? Considerando que é um produto de safra, obviamente, né? O que eu vou fazer na próxima safra? E detalhe, né? E se todos os produtores pensarem da mesma forma, né? Eu tomo uma decisão e todo mundo pensa da mesma forma. Que é o que mais acontece, né? Olha, nessa safra o preço explodiu porque faltou produto. O que eu vou fazer na próxima safra? Eu vou aumentar. E aí, se os produtores todos pensam dessa forma, todo mundo aumenta e todo mundo quebra, né? Só que se todo mundo pensar, eu não vou aumentar, aí você gera um desabastecimento no próprio mercado. E aí o preço sobe muitas vezes, você pode perder no ganho nesse processo também. Ou ganhar em pequena escala, né? Vender um alto. Então, esse é o exemplo da safra para dizer o seguinte, que discutir ponto de equilíbrio, o mercado tende ao ponto de equilíbrio, ok, só que isso é muito complexo. E isso retrata problemas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Olha, eu peguei um gráfico aqui de 1967 a 2007. Nós estamos falando o quê? 40 anos, né? Considerando a inflação. Olha as oscilações dos itens básicos, desde o amendoim. Olha a curva do amendoim aqui, do dito evolução do preço, que a gente poderia pensar talvez no ponto de equilíbrio, né? Olha o feijão, desde aquela época, na década de 60. Olha as oscilações do preço do feijão. E aí você tem alguns processos um pouco mais sólidos, que é a soja, e que isso não é mais real, que agora começou a aumentar muito, principalmente a partir dos últimos 15 anos, né? O trigo também. Mas os itens da agricultura, muitas vezes familiar, o arroz e o feijão, principalmente o feijão, tiveram drásticas oscilações, o algodão também, drásticas oscilações em alguns períodos da história. Aí você me explica, há um ponto de equilíbrio? Há, mas esse ponto de equilíbrio, ele não é o mesmo, e ele sofre oscilações muito grandes. E a pergunta é, nesse momento que o preço está muito alto, até baixar, o que acontece com o consumidor nesse período, com grande parte do consumidor que não compra o quilo do feijão a um preço caro? Compra outra coisa? Compra outra coisa. E aí o que acontece com a alimentação do consumidor? Muitas vezes. Fica prejudicada, não? Fica prejudicada. Então, a gente fala, olha, o mercado tende ao ponto de equilíbrio, né? Bacana. Só que até chegar a esse dito ponto de equilíbrio, que não é o mesmo e que oscila de safra para safra, tem muitos consumidores deixando de consumir porque não tem dinheiro para consumir. E isso é prejudicial. Isso ocasiona o quê? Um desabastecimento de alimentos. Isso ocasiona problemas que vão desde a inflação, obviamente, né? Mas ocasiona problemas relacionados, por exemplo, à alimentação, à segurança alimentar. Vou pegar um caso simples da Venezuela, né? Que a gente até comentou nas videoaulas anteriores. O que acontece quando o preço de um produto está muito alto? A demanda cai. Verdade. E o mercado regula o preço. Só que a demanda cai a um ponto em que, nessa crise humanitária da Venezuela dos últimos anos, a média da população venezuelana foi uma perda de 15 a 20 quilos por pessoa. A média. Ou seja, um desabastecimento de alimentos ao ponto de comprometer a segurança alimentar. Isso é um fenômeno que está ilustrado a previsões de que isso pode vir a acontecer no mercado brasileiro a partir da carne, né, que é uma proteína, e que quando a população perde renda ou o preço desse item aumenta muito, as pessoas param de consumir esse tipo de proteína. E quando a gente trata de pessoas excluídas das condições mínimas de dignidade, isso envolve segurança alimentar. Então, isso tem um preço muito alto, deixar que o mercado se regula por si. Vai dizer para aquela pessoa que a alimentação dela é arroz e feijão todo dia, não é porque ela gosta de arroz e feijão unicamente, que ela tem que consumir macarrão. Não foi isso a fala de um dos membros do governo? Não, tranquilo, para de comer arroz, vai comer macarrão. No auge da pandemia, uma figura do governo falou isso. Para mim, beleza, adoro comer um espaguete, coloco molho, que eu gasto ali R$2, R$3 só para fazer um espaguete de molho, né? Só no molho de espaguete.
Agora, vai dizer para uma pessoa que vive de uma refeição de arroz e feijão todo dia, sem proteína, vai comer macarrão? Então, assim, há um preço social sobre esse aspecto, né? Essa é uma crítica social-democrata, obviamente, a uma visão liberal. Até o preço chegar ao dito ponto de equilíbrio, muitas pessoas sofrem por isso. E aí? A gente vai deixar isso natural? Entendeu? Então, esse é um ponto que os sociais-democratas vão criticar muitas vezes nos liberais. É fácil falar quando a demanda não é você, né, que não pode comprar, né? E aí tem um fato interessante, né? Nada garante, numa questão da microeconomia, que, por exemplo, um aumento de demanda vai gerar um aumento de oferta e nem que o aumento de oferta vai diminuir o preço da demanda. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos um caso igual o caso do sabão em pó. Suponhamos que o preço do sabão em pó ele diminua. Você está no supermercado lá, tem uma promoção, fala, olha, o preço do sabão em pó está barato. O que muitas pessoas vão fazer? Elas vão comprar o sabão em pó e vão estocá-lo, correto? Porque é um custo de oportunidade, estou estocando sabão em pó. Mas isso tem uma determinada demanda, não dá para eu estocar uma quantidade gigantesca de sabão em pó. E alguns produtos, por exemplo, que são extremamente perecíveis, igual produtos alimentos, esse grau de estocagem ele é mínimo. Então, nem sempre uma diminuição do preço aumenta tão alto uma questão de uma demanda. E principalmente da parte da oferta. O que acontece com a questão da oferta? Nem sempre um aumento de preços ocasiona o quê? Um rápido aumento da oferta. Por quê? Uma empresa, por exemplo, do ramo de tecnologia, não sei se vocês estão vendo agora, está havendo um desabastecimento de microchips no âmbito do setor tecnológico. Alguém leu algo esses dias ou não? Os microprocessadores utilizados para celulares, computadores, está havendo uma falta gigantesca no mercado. Sim, eu vi que está tendo uma sobrecarga, né, das produtoras. Exatamente. E o que as produtoras estão fazendo? Estão aumentando o preço e esse preço está sendo repassado para o custo final do produto. Por que muitas dessas empresas estão analisando aumentar a produção? Mas por que isso é demorado? Aumentar a oferta. Olha só, o que está acontecendo? O preço do microprocessador está aumentando muito. Qual que é a tendência da oferta? Aumentar a produção ou que novos empresários entrem no mercado. Só que isso tem um tempo, e às vezes esse tempo leva anos. E por que muitos empresários estão cautelosos com relação a isso? Por que não é tão simples para o empresário simplesmente aumentar a produção? Veja bem, tem produtos que isso é muito simples, tá? Mas tem produtos que não é tão simples esse aumento da produção. Por quê? Porque pode ser substituído por outro parecido ou de outra marca. Se eu consigo substituir, sim. Mas eu sou um empresário. Tem esse risco, né? De vir outro produto e substituí-lo. Qual que é o outro risco? Eu, enquanto empresário, para aumentar a produção. Ninguém comprar, ou poucas pessoas. Isso envolve o risco de eu aumentar a produção e chegar a um determinado momento ali na frente que a demanda cai. Ou então que outros empresários lançam mais rápido o meu produto. Isso envolve ainda o aumento da administração. Se eu aumento a produção, eu vou ter que contratar mais funcionários, eu vou ter mais custo. Pode ser que isso não seja rentável. Isso envolve tempo ainda. Essas empresas da área de tecnologia, elas estavam gastando, eu vi algumas empresas, porque o mercado de microchips ele é basicamente monopolizado, né? Por empresas ali da Coreia, do Japão, né, e da China, principalmente Estados Unidos também, que dominam o mercado de microprocessadores. Essas empresas elas gastam em média 1 ano a 1 ano e meio para montar uma produção, uma nova produção. Imagina você investir 1 ano e meio, uma previsão de cenário para daqui a 2 anos. Então é arriscado. Eu quero dizer o seguinte, que nem sempre um aumento de demanda vai gerar o quê? Um aumento da oferta. Não. O que o Christoph falou? Está aumentando a demanda, o perfil do Christoph, que ele fala, eu não vou arriscar. O que ele vai fazer? Aumentar o preço. E o que acontece quando o empresário aumenta o preço? Ele está ganhando, não está? Se a demanda está aumentando e ele, para suprir a demanda, ele aumenta o preço, ele não está ganhando ou ele está perdendo?
Ele está ganhando. Ele ganha. Ele está ganhando. E o que acontece com a demanda? Se eu estou aumentando o preço do item e esse item não está sendo ofertado, eu acho que ela diminui. ela diminui. A que custo? Ao custo de que as pessoas não vão consumir esse produto porque ele tá muito caro. Exatamente. Então, aí que entra um ponto. Tudo bem, a gente começa a observar que há um caminho para um ponto de equilíbrio. Sim, a lei da oferta e demanda ela está seguindo a regra, né? Só que é um custo social muito alto. Então, esse é um exemplo que mostra que, mais uma vez, na visão social-democrata, que essa lógica de que o ponto de equilíbrio ele tende a se autorregular, sim, de um modo geral, no mercado de concorrência perfeita, sim. E número 2, mas ele tende a regular, mas nem sempre porque há um aumento da oferta. Porque, na verdade, isso pode estar relacionado ao aumento do preço e que não necessariamente atraem novos empresários a produzir mais. E é um custo social de um desabastecimento de produtos. Isso começou a ser refutado, essa ideia livre, essa ideia da livre oferta e demanda, a partir da crise de 1929. O que foi essa crise mundial de 1929, né? A crise mais drástica do capitalismo até hoje? O que aconteceu em 29? Foi que vários bancos, eles fecharam, não foi? Tinha muito banco. Foi uma coisa assim, mais ou menos, que eu lembro, mas eu não me recordo muito bem. Não foi aquele negócio que Nova York quebrou e era o maior comprador de café do Brasil e o Brasil teve que incendiar café, uma coisa assim? Exatamente. Isso tudo. O que aconteceu com a Alemanha em 29? Lembrando que em 1922, 23, se eu não me engano, Hitler tentou um golpe, não conseguiu e foi preso. Antes da crise de 29. E aí Hitler vai chegar no poder, se eu não me engano, em 31, eleito. O que aconteceu com a Alemanha em 29? Qual que era a situação da Alemanha em 1929? Eles estavam naquele momento. Eles estavam naquele momento pós-guerra, né? Tipo, meio que querendo se recuperando já, mas a população inteira em muitas dificuldades. Só para vocês terem uma noção, a gente vai discutir isso na disciplina, no conteúdo de inflação. A situação da Alemanha nesse período, na década de 20, principalmente de 29, era tão dramática que o inverno rigoroso da Alemanha exigia, naquela época, a aquisição de madeira, né, para aquecimento das casas. Você não tinha uma estrutura ali de calefação que você tem hoje, né? Então as pessoas usavam a madeira como instrumento de aquecimento. O problema é que a moeda estava tão desvalorizada que estava sendo mais barato queimar dinheiro, literalmente, do que comprar madeira. E num período de hiperinflação, as pessoas tinham que levar um saco para comprar de dinheiro para comprar uma bijuteria, um item de baixo valor. Então, a crise foi tão dramática na Alemanha, da década de 20 e 29, principalmente, que as pessoas queimavam dinheiro para servir como sistema de aquecimento dentro de casa, porque era mais barato queimar dinheiro do que comprar um pedaço de madeira, de lenha, né, para fazer a fornalha na casa. Hitler usou isso de uma forma genial. Por quê? O que ele fez? Ele pegou uma população que estava agonizando, que estava passando basicamente por uma crise humanitária, chegou ao poder em 31 e criou um inimigo. Quem que é o culpado por tudo isso? Por que você está passando fome? Por que o teu filho está chorando de fome? Por que você está passando frio? Quem que é o culpado dessa bagaça toda? Não é você. Você não tem culpa disso. Você não tem nada a ver com isso. Mas alguém fez uma cagada lá atrás e você está se ferrando por isso. Quem que é o culpado disso tudo? E aí? Quem que era o culpado na visão do Hitler? São os países que te deixaram assim, né? Exatamente. Lembrando que a gente terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918, né?
E aí tivemos um famoso Tratado de Versalhes que estabeleceu o quê? Rígidas punições à Alemanha, desabastecendo a Alemanha, desindustrializando, né, um processo de industrialização de vários países e tudo mais. E quem eram esses países? Basicamente França, os vencedores da Primeira Guerra Mundial, né? França, Inglaterra, que começaram a ser vistos ali como os grandes inimigos, mas principalmente a França ali, e a própria, já naquela época, a Rússia, né, que lutou na Primeira Guerra Mundial e que depois se tornou, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ali, nesse período, né? Mas não só. Então, além dos países, quem mais era culpado na visão de Hitler? Quem mais? Uma Inglaterra, não? Sim, a Inglaterra, a França, né? Inclusive, esse foi o sabor da invasão alemã na França. Em 3 semanas tomaram a França. Mas os judeus. E por que os judeus? Na visão de Hitler. Ele queria dinheiro emprestado para poder financiar o país deles e eles não quiseram, porque o país estava quebrado, não tinha nada para oferecer para eles. E o Hitler vai usar exatamente dessa questão econômica para colocar a culpa nos judeus, dizendo o seguinte: olha, quem que domina grande parte do mercado naquela época, na visão do Hitler? Os judeus. Quem são os grandes comerciantes na visão de Hitler? Os judeus. E o que esses empresários estão fazendo por você? Nada. Esses empresários, no momento de crise, ao invés, veja bem, no momento em que nós estamos tendo um desabastecimento de produtos, ao invés do empresariado produzir mais para atender a demanda, o que esse empresariado está fazendo? Aumentando o preço dos itens. A demanda cai, o que o empresariado fazia? Aumentava ainda mais o preço. A lei da oferta e demanda não se concretizou naquele período. Porque o empresariado sabia, não, beleza, eu vou ganhar diminuindo, eu vou ganhar atendendo uma menor demanda com preço elevado. E começou a aumentar ainda mais o preço dos produtos. E aí Hitler usou como uma luva, já num processo alemão antissemita, né? A Alemanha já vinha de um processo antissemita desde 1860, 70, já tinham vários projetos antissemitas dentro da Alemanha, muito antes da chegada de Hitler, mas aquela crise humanitária na Alemanha foi o estopim para se concretizar um discurso de que a culpa eram os judeus, que dominavam o mercado e que não respeitaram uma lei de oferta e demanda e que não ajudaram a Alemanha. A população claramente comprou esse discurso. Os inimigos são os outros e temos aí, obviamente, que eliminar os judeus. Claro, Hitler usou de uma inteligência maléfica assustadora. Ele foi um dos primeiros a se apropriar do cinema como meio de comunicação e como meio de transformação ideológica, né? E o que Hitler fez? Hitler usou, por exemplo, dos escritos de Lutero, veja bem, estamos falando de uma das figuras mais importantes do protestantismo, para dizer que o Lutero era também um antissemita. E o pior, Lutero, no final da vida, chegou a perder uma das filhas por uma peste negra, pela peste negra, e no momento de muito sofrimento, de muita dor, o Lutero, que foi ali uma das figuras grandes, muito importantes no movimento protestante, colocou a culpa nos judeus. Isso é uma coisa historicamente assustadora, porque ele colocou isso em 1500 e pouco. Os judeus foram responsáveis por terem propagado a peste negra que matou minha filha. Hitler usou dessa carta de Lutero para fundamentar teologicamente a perseguição aos judeus. E claro, a população comprou com unhas e dentes esse discurso de ódio, que foi fomentado de uma forma arquitetônica por Hitler, e que assumiu o poder em 1931, em 33, já desconstituiu. Ele foi eleito, Hitler foi eleito em 31, em 33 ele começou a perseguir todos os opositores e a tornar-se ali o terceiro czar, né? O terceiro Reich, na verdade, já com poderes absolutos, fazendo plebiscitos
e tendo a adesão da população. E aí, claro, o que ele fez para resolver a crise de 29? Não só ele, Getúlio Vargas no Brasil quando chegou em 30, Roosevelt fez isso nos Estados Unidos. Qual que foi a política deles? Como é que a gente vai controlar a demanda e oferta? Já que a gente está vendo que essa lei da demanda e oferta, ela não está se comprovando. A gente não está encontrando um ponto de equilíbrio em que a demanda está caindo, os preços estão caindo. Pelo contrário, a demanda estava caindo, os preços estavam aumentando, porque os empresários estavam especulando. Como é que eu resolvo isso? Ele investiu em produção industrial, nacional, para aumentar a maneira de conserto dos produtos? Exatamente. Ele jogou um estímulo para onde? Na oferta ou na demanda? Na oferta. Aí que está um ponto interessante. Ele começou a ofertar. Mas como ele conseguiu ofertar produtos? De que forma? Para eu ofertar, eu preciso que o consumidor tenha dinheiro para consumir. E aí? Como é que eu faço com que o consumidor tenha dinheiro para consumir? Ou criou novos trabalhos, né? Aumentou a classe operária, não a operária, mais de trabalhadores, ou deu algum dinheiro, algum auxílio para a população. Exatamente. O que aconteceu nesse período de 30? Em escala mundial, governos sociais-democratas. É aí que surge o conceito de social-democracia, basicamente, né? Do ponto de vista prático. Que é o quê? O Estado ele tem que intervir na lei da oferta e demanda para evitar o que aconteceu em 29. Número 1. Número 2. O Estado tem que intervir na economia a partir da demanda. Claro, dando suporte pela oferta. O que é investir a partir da demanda? Não é necessariamente somente reduzindo o custo do empresariado, gerando benefícios para o empresariado. Não é apenas isso. Claro que todos esses fizeram um pacto com o empresariado, né? Qual que foi a sacada? É a partir da demanda. E como que eu gero a partir da demanda? A partir de ou políticas sociais ou a partir da contratação do próprio Estado de funcionários para que esses funcionários recebam dinheiro e passem a consumir. Então, por exemplo, o que Roosevelt fez? Contratava funcionários literalmente para abrir buracos nas rodovias e fecharem. Qual que é o sentido disso? Uma pessoa que abre buraco e fecha, qual que é a lógica disso? Ela está gerando 2 empregos, né? Tá distribuindo renda. Distribuindo renda por um trabalho. O trabalho dessa pessoa é produtivo? Para ele, sim, né? Mas não. Do ponto de vista da eficiência da economia, claro que não. Alguém que abre e fecha buraco não está fazendo nada. Mas, do ponto de vista econômico, essa pessoa está recebendo renda. E ao receber uma renda, ela está empregada. E o que ela vai fazer quando ela recebe uma renda? Óbvia. Ela vai consumir. E se ela consome, o que ela está fazendo com a demanda, com a oferta? Se a gente começa a ter um aumento de demanda, qual que é a tendência da oferta? Aumenta, né? Aumenta a oferta, porque o empresariado vai falar, opa, está aumentando a demanda, eu não estou conseguindo abastecer o mercado, o que eu vou fazer? Ou eu aumento a produção, ou novos empresários entram no mercado. Essa foi a grande sacada da social-democracia em basicamente o mundo inteiro nesse período. Os discursos liberais aí não tinham força nesse período. Então foi um período de pungência mundial. O que o Hitler fez? Hitler começou a investir na indústria bélica, escondido, obviamente, porque não era permitido, porque o Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, proibia a Alemanha de ter exércitos, né, e de produzir armas. E começou a produzir ali de uma forma escondida. Aí eu pergunto para vocês acham mesmo que a Inglaterra, que era a potência da época, não sabia que a Alemanha estava produzindo armas? Sabia. Lógico que, mano, sabia. E por que a Alemanha fez vista grossa, a Inglaterra fez vista grossa a esse processo da Alemanha? E do Japão também, mesma coisa. Por quê?
Qual que era a preocupação da Inglaterra naquele período? Eu falo Inglaterra, a gente pode incluir os Estados Unidos, que ainda não era a grande potência. A gente pode incluir a França também. Mas qual que era a preocupação dessas nações capitalistas? Tem um mercado, então, se a Alemanha ela tivesse mais pessoas com poder aquisitivo, eles iam conseguir consumir produtos vindos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Também, num contexto bem menos globalizado, é importante ver que naquele período o contexto ele não tinha esse grau de globalização. Então você tinha essa troca de mercadorias, mas não era como é hoje. Importante sublinhar isso. E por que a Alemanha, voltando a um processo de industrialização, era algo benéfico para a Inglaterra, além das possibilidades de parceria econômica? Qual que era o medo de todos naquele período? O comunismo. Da União Soviética. Exatamente. E naquele período, diferente de hoje, né? Naquele período, sim, o comunismo. Né? Um comunismo que estava crescendo. Você tinha a Revolução Russa de 1917, se eu não me engano, 17 e 19, se eu não me engano, 1919, Revolução Russa de 1919, e que o socialismo se propagando pelo mundo, né? Principalmente pelo leste europeu. Então, qual era a preocupação da Inglaterra? É melhor termos Hitler fazendo coisas que não são permitidas e não flertando com o comunismo, com o socialismo, do que termos uma Alemanha flertando com o socialismo. Então, até 1940, até 1940, a Inglaterra foi muito foi muito permissiva com tudo que aconteceu. A Inglaterra e as grandes potências. A Alemanha invadiu a Polônia em 1939, a Tchecoslováquia, e dividiu a Tchecoslováquia com a União Soviética. E o que o mundo fez? Nada. Foi a partir de 1939, né, que se declararam guerra à Alemanha, principalmente a partir da invasão da Polônia e da expansão da Alemanha para a Europa, que começou a invadir a Bélgica e a França em segundos. Tomou a Dinamarca em semanas. Eu tenho um tio-avô dinamarquês que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, falou que não tinha condições de fazer frente com o exército alemão. Ele era da artilharia. Acho que foi 1, 2 semanas a Dinamarca foi tomada. Em frações de segundos. A Alemanha a França em 3 semanas, né? E que todo mundo achava que a França tinha lá toda uma brigada e tal. E aí a Inglaterra só vai oficialmente declarar guerra só vai declarar guerra à Alemanha em meados de 40, com Churchill, que foi conivente com Hitler também, e os Estados Unidos só vão entrar na guerra em 1941. Mas se a gente analisar do ponto de vista histórico, foram 2 períodos ali, 2 anos em que você viu grandes potências vendo a Alemanha crescer e fazer ali atrocidades da Tchecoslováquia sem ninguém fazer nada, né? Então, assim, é interessante que Hitler teve um apoio não só da burguesia alemã, da população alemã, como também das grandes potências. É um aspecto muito interessante quando a gente começa a ver que a gente começa a querer ver, né, só os alemães enquanto vilões. Veja bem, pelo amor de Deus, eu não estou relativizando nada que os alemães fizeram. Não estou relativizando. Estou mostrando que esse discurso dos bons mocinhos, do outro lado, merecem algumas vírgulas nesse processo aí, né? Sempre dá uma viajada nessas aulas de economia aí, né? Isso é interessante, eu não sabia desses fatos, não. Tem um dos livros do Churchill, ele inclusive chega a tecer alguns comentários a Hitler, antes de romper com Hitler, obviamente. E provavelmente pelo nível de genialidade de Churchill, ele sabia que Hitler já era um cara completamente maluco. Ele já sabia, né? Dizem que o próprio Mussolini, que também fez atrocidades na Itália, e que o mais interessante, né, foi morto publicamente com a mulher dele, né, pela população, e que teve o corpo dele dilacerado e exposto em praça pública
A população invadiram, né, o patrimônio lá de Mussolini, esquartejaram ele e a mulher dele e colocaram em praça pública as partes dos corpos dos dois e tal. A população matou Mussolini, né? Dizem que Mussolini sabia, até porque Mussolini chegou muito antes no poder, na década de 20, e foi a inspiração para Hitler. E dizem que Mussolini sabia muito bem do nível de loucura de Hitler, né? E que fez atrocidades, não é que Mussolini era bonzinho, né? E aí tem um fato interessante na história. Mussolini, na verdade, ele era um anarcossindicalista de esquerda. Ele era um jornalista anarcossindicalista de esquerda na Itália e que por um momento rompeu com a esquerda e migrou para a direita. E começou, claro, todo um processo fascista, né? Que deu bases para Hitler usar o nazismo. Na verdade, Hitler se inspirou em todas as estratégias adotadas por Mussolini. E diferente de Hitler, que foi eleito, Mussolini tomou o poder na força. E depois Hitler também, né? Hitler foi eleito e depois tomou o poder na força, logicamente, né? Mas Mussolini tomou o poder já com um golpe direto, né? Então, alguns fatos aí, né? Alguns elementos da história aí que ilustram essas discussões e que perpassam, claro, uma questão de ordem econômica. Veja que fato interessante, como que os impactos econômicos desencadeiam fatores políticos em questões de escala global, né? A gente só tem guerras por questões de ordem econômicas. Lembrando que, claro, essas guerras são fundamentadas por fatores religiosos, logicamente. Mas são sempre as questões de ordem econômica que movem as guerras, fundamentadas pelas questões de ordem religiosa. Importante sublinhar isso. Se a gente não tivesse uma expansão do período de colonização do século XIX sobre o continente africano, né, 19, a gente não teria tido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, obviamente. Né? Então são fatores que ilustram como que os aspectos econômicos eles estão intimamente relacionados com as questões de ordem política. E aí agora eu, Daniel, trazendo a minha posição, né? Dizer que a economia é neutra é a mesma coisa que acreditar que existe Papai Noel, né? Se bem que eu acreditei em Papai Noel até 10 anos de idade, né? Foi motivo de chacota na escola, porque meus pais me enganaram nesse sonho aí de Papai Noel até 10 anos, né? Mas enfim, acreditar em Papai Noel, né? Essa figura mítica aí. Então, há que se tomar cuidado muitas vezes, na minha opinião, com essas questões aí dessa ideia de neutralidade do mercado. Para fecharmos aí essa parte dessa crítica à visão liberal, do dito ponto de equilíbrio de mercado, que na verdade ele muitas vezes ocorre, outras vezes não, alguma observação, comentário? Não, professor. Beleza, gente? Tranquilo? Certinho. Ok. Tranquilo. Tá. Vou parar aqui então. Um intervalinho de uns 2 minutos, beber uma água ali e tal.